Então, buenas, buenas. Estamos aqui para toda a nossa audiência, recebendo hoje aqui, eu, Herbert Benigno, recebendo aqui Afonso Lobo, ele que vai se apresentar para a gente, vem conversar com a gente sobre Zona Franca de Manaus, os ataques desse modelo e, afinal de contas, quanto a manutenção desse sistema impacta aqui na vida de nós que estamos aqui no sul do Amazonas, em Humaitá. Pode se apresentar, Afonso. Bem, antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer e uma honra poder estar participando desse podcast, né? Podemos assim dizer, aqui ela é produzido por vocês. Eu quero dizer que depois de algum tempo, que eu estou bastante tempo fora da minha cidade, e poder retornar aqui e ter essa oportunidade desse bate-papo é motivo de orgulho e agradecimento. Quero dizer que Afonso Lobo é um caboclo das barrancas do Rio Madeira, como diria Álvaro Maia, que saiu daqui muito novo, com 16 anos, para tentar a vida em Manaus, para estudar e tentar conseguir um espaço na sociedade. Eu acredito que a educação é a melhor forma de inclusão social. Acredito plenamente, e eu sou um exemplo disso. Saí daqui para estudar na Escola Agrotécnica Federal de Manaus, em regime de internato. Estudei 3 anos lá. Na época era uma escola que ficava assim meio distante da cidade. Agricolino, né? Era agricolino, distante da cidade de Manaus. Essa era a oportunidade única que a gente tinha, porque eu não tinha parentes importantes, pessoas que eu conhecesse para poder ficar incomodando, vamos dizer assim, morando lá, estudando em escolas de favor, vamos dizer assim, na casa de parente. Então surgiu essa oportunidade para estudar na escola agrotécnica. Fiz a seleção, fui aprovado, fui para lá em 1980, e depois que eu concluí o curso técnico, eu tive a felicidade de ser aprovado no vestibular da UFAM para economia, ciências econômicas. E eu na verdade não queria seguir a carreira de técnico agrícola, ou a carreira de agrônomo, ou veterinário. Aquilo não tinha nada a ver com que a minha expectativa de vida, né? Na verdade, aquilo foi uma oportunidade que eu tive de sair de Humaitá para ir para Manaus. E porque lá nós tínhamos casa, comida, roupa lavada, né? Então a gente tinha oportunidade, tinha um canto lá para morar, né? Morar, se alimentar e, enfim, estudar, que era o mais importante. Uma pergunta, Afonso, desculpa te cortar. Naquela época, o ensino médio, como é que era? Você pegava, fazia o ensino fundamental, o Maitá tinha até qual nível de ensino? O Maitá tinha até o segundo grau, mas o forte de Humaitá era o ensino fundamental, porque as principais escolas estavam na mão dos salesianos. Colégio Dom Bosco, de 1ª a 4ª série, que foi onde eu estudei, e o Patronato Maria Auxiliadora, que estava na mão das irmãs Marcelinas, que era de 5ª a 8ª série. O segundo grau, ele era meio precário. Tinham poucos professores, muita falta de aula. Os alunos ficavam muito tempo fora da sala porque tinha falta de professor qualificado para o segundo grau. E aquilo me angustiava, porque eu não queria aquilo para a minha vida, porque era o meu futuro. Eu queria uma escola de qualidade, que me qualificasse para eu, no futuro, disputar o meu espaço no mercado de trabalho. Se eu tivesse uma má qualificação, certamente eu ia ter dificuldade de me inserir no mercado de trabalho. Por isso que eu descobri que a Escola Agrotécnica Federal de Manaus selecionava alunos para fazer o segundo grau em regime de internato. Eu descobri assim meio que por acaso.
nós formamos, tivemos a formação do primeiro grau, do ensino médio, do ensino fundamental, lá no patronato. E no dia da formatura, a diretora, a freira diretora, falou para os meus pais que eles tinham que dar um jeito de me mandar ou para Porto Velho ou para Manaus, porque ela via que eu tinha uma possibilidade de ser bem sucedido no futuro. Porque eu tinha sido um bom aluno na época de quinta a oitava série na escola. Mas a gente não vislumbrava como sair de Humaitá. Até que quando eu fui pegar o meu certificado de conclusão da oitava série, eu descobri que tinha um cartaz lá na escola dizendo que a Ematé, naquela época não era IDAM, era Ematé, estava se inscrevendo alunos que tinham interesse, pudesse ter interesse em cursar o curso técnico agrícola na Escola Agrotécnica Federal de Manaus. Então eu verifiquei aquela informação, considerei ela uma oportunidade, fui direto na Ematé, procurei saber como faria para se inscrever, e a Ematé então disse: olha, tem que pagar uma taxa. Fiz a inscrição, fui no banco, paguei a taxa, e na data aprazada eu fui e fiz a prova, e foi para Manaus, e depois veio o resultado, fui selecionado. Mas como eu disse, aquilo não era o meu sonho de profissional, trabalhar com o setor primário. Eu sempre gostei um pouco do escritório. O escritório sempre me fascinou, você ficar no ar-condicionado, ali formulando políticas, formulando soluções. E então eu tinha uma matéria no curso que chamava Economia Rural. Essa matéria ensinava você a calcular a viabilidade econômica dos vários negócios agrícolas. E então eu conversei com o professor e disse: olha, eu gostei dessa matéria porque ela ensina você a fazer conta, ensina você a lidar com dinheiro. Aí o meu professor disse: olha, se você gostou dessa matéria, você se identificou com essa matéria, o curso que você tem que fazer é o curso de economia. Lá você, além disso, você vai aprender muitos outros assuntos relacionados ao tema. Aí eu me interessei e por conta disso eu prestei o vestibular. Fui aprovado. O desafio, a partir de então, foi onde eu vou morar para fazer o curso universitário de economia, após a aprovação. Aí eu descobri que a universidade tinha uma casa do estudante em Manaus, ficava na Rua Barroso. Ah, conheceste essa casa? Aí, como eu não sou morredor, eu fui atrás, fui procurar saber como é que fazia para ingressar na casa. Disseram que tinha que mandar toda uma documentação mostrando que você era uma pessoa que precisava da casa, que a família não tinha condições de te manter, senão com a ajuda do subsídio da universidade, né? Uma casa de estudante onde você tinha o bandejão, tinha café, almoço e janta, e você morava ali com 3, 4 colegas no quarto, e você tinha água, luz, telefone. Tinha até um telefone que recebia, né? Não ligava, mas recebia os pais quando queriam falar com a gente. Então eu me esforcei, e naquela altura eu tive uma ajuda muito importante para entrar na casa. Eu descobri um colega daqui de Humaitá, que morava lá, chamava-se Vivaldo Alecrim. Família Alecrim, irmão do Valdisson Alecrim, que trabalhou muito tempo na Embratel aqui. Então o Vivaldo era um amigo, irmão, que fazia engenharia elétrica. Conversei com ele, ele me ajudou, me deu força lá junto com a diretoria para eu entrar. Consegui entrar para a casa do estudante, aquilo foi a
a minha salvação. E comecei então a estudar e fui atrás de trabalhos, estágios. Comecei estagiando na Receita Federal, lá no aeroporto, né? Naquela época a Zona Franca bombava. Você estava falando sobre a questão da educação. Por que eu enveredei por essa parte aí da questão do agricolino? Porque conta-se a seguinte história, trazendo a importância desses espaços de educação para definir todo o futuro de uma sociedade. O pessoal conta que lá pelo Colégio Dom Pedro II, né, dizem que numa mesma sala estudava-se os Benchimol, o Felipe Dal, acho que é Samuel Benchimol, Felipe Dal, Gilberto Mestrinho, as pessoas que moldaram esse estado estavam todas sentadas na mesma aula do ensino médio, lá no Colégio Dom Pedro II. E quando você anda, não só em Manaus, mas anda por todo o estado, você acaba encontrando quase que como vocês fizessem parte de uma confraria. É deputado estadual, já teve deputado federal, acho que não sei se teve governador ainda de vocês, mas estão nas principais empresas, inclusive até empresas do distrito. Tem o teu caso. E você vai perguntando, e aí, você estudou aonde? Eu sou agricolino, né? Então, verdade. Muitas pessoas que dão um rumo a esse estado, né, estão em posições de destaque, acabaram vindo dessas instituições de educação, né? Quer ver algumas pessoas assim que eu sei que estudaram na minha época e uns estavam saindo, outros ainda estavam começando. Por exemplo, João Pedro foi senador pelo Amazonas. João Pedro Gonçalves chegou a ser senador. O Sinésio Campos morava no mesmo quarto lá do alojamento onde eu morava, né? Então, outra pessoa assim também que trabalhou comigo, deixa eu me lembrar, tem médicos, por exemplo, conhecidos lá, aquela clínica Júlia Herrera, que é uma clínica de olhos bem conhecida em Manaus. O rapaz também foi meu contemporâneo. Dr. Raimson Monteiro, que é um médico cirurgião, também foi meu contemporâneo. Então, muita gente. Tony Medeiros, cantor de boi e deputado, foi vários cargos, também foi meu contemporâneo. Muita gente. Daí a importância, né, desses espaços, assim, esses centros de excelência, né? E outra, na universidade, então, eu convivi com muita gente que hoje estão em posição de destaque dentro da sociedade amazonense, e pessoas que são pessoas que decidem a vida, a formulação política, decidem, digamos assim, o futuro do nosso estado. Tem desembargador, tem deputados, tem deputado federal, deputado estadual, tem procurador, tem, digamos, auditor fiscal da Receita Federal, da Cefaz. Então, assim, as pessoas que têm, de alguma maneira, influenciado o Estado nos últimos anos, ou foram foram meus colegas de colégio agrícola, ou foram de universidade, ou passaram em concursos públicos comigo, ou na Receita, ou na Prefeitura, ou na Cefaz. Ainda que você estava apresentando que você começou a estagiar e tal. Sim, aí é importante, aí que eu queria chegar nesse ponto. A questão do escritório. Como é que o primeiro estágio que eu consegui foi um estágio na Receita Federal que chamava Auxiliar de Vistoria de Bagagem. Naquela altura, a Zona Franca de Manaus, ela bombava. Videocassete, filmadoras, né? Vários eletroeletrônicos, perfumes, uísques, vinhos, essas coisas a gente já vendia. E o único lugar do Brasil onde se podia comprar produtos importados legalmente era em Manaus. Então os turistas brasileiros vinham para Manaus, quando não iam para o exterior, vinham para Manaus
comprar seus eletrônicos em Manaus e depois, quando saíam, eles tinham uma cota a cumprir. E se essa cota tivesse adequada, ok, senão a fiscalização poderia barrá-los e cobrar imposto sobre o que ele estava levando a mais. E o meu trabalho inicialmente, daí eu acho que foi uma das razões pelas quais eu enveredei por essa área tributária, fiscal, contábil, foi por causa dessa primeira experiência que eu tive, auxiliando fiscais da Receita Federal no aeroporto de Manaus, na entrada do exterior ou na saída da Zona Franca de Manaus. Quando eu estava lá, fazendo esse trabalho, a Receita Federal lançou um concurso público para substituir os estagiários e também para trabalhar em assuntos de retaguarda interna. Chamava TTN, Técnico do Tesouro Nacional. Era um cargo de nível médio, mas muito bem remunerado. E então eu vi ali uma oportunidade. Eu sempre fui um cara de me agarrar às oportunidades que surgiam. Aí eu passei a estudar assim com muita veemência, de forma muito aguerrida, e fui aprovado no concurso. Fui aprovado em 4º lugar, num concurso que era bastante competitivo na época. E pela minha nota eu passaria em qualquer estado da federação. O concurso foi regional, mas eu passaria em São Paulo, Rio, Minas, em qualquer lugar eu passaria pela minha nota. E eu comecei a trabalhar dessa vez já como funcionário estável, né? Que tinha efetividade. Aí já muda, efetivo. Né? Aí de repente eu na casa do estudante, digamos que eu ganhava assim um salário mínimo como estagiário, eu passei a ganhar 10 salários mínimos. Aí aquilo ali já me deu um ápice na minha vida. Era tanto dinheiro que, como eu morava na casa do estudante, tinha toda aquelas facilidades de bandejão, não pagava aluguel, não pagava nada, sobrava dinheiro. Eu mandava metade do meu salário para minha mãe. Só ficava com a metade. E era suficiente. E fiquei na minha ali, quietinho para ninguém descobrir que eu estava já num outro patamar, né? Aí depois de quase 2 anos, né, já tinha mais de 2 anos na casa, mas eu, de cargo efetivo, eu devia ter 1 ano e meio mais ou menos, e a casa não falou nada. Aí eu fui chamado pela diretoria para dizer, você não precisa mais da casa. E eles estavam corretos. Você já está trabalhando, a gente já soube que você trabalha na Receita Federal como funcionário efetivo, então a gente vai precisar da sua vaga. Eu pedi 30 dias para procurar um local para morar, e aí fui atrás, aí já tinha renda, acabei comprando um apartamentozinho no Eldorado. Lá eu fui morar, né, e trabalhar na Receita. Quando eu terminei a universidade, eu prestei 2 concursos públicos e fui aprovado nos 2, tanto para auditor fiscal da prefeitura, como para auditor fiscal da Cefaz. Foi na primeira gestão do Arthur Vigílio Neto, 1990. Foi logo depois do 89. Maneco, que tinha acho que eles chamavam um prefeito. Era o Manuel Ribeiro, também conhecido como Maneco, né? Eu lembro do ele tinha uns ônibus, Manecão. Ele criou umas linhas de ônibus, assim, micro-ônibus e tal, que chamava Maneco, né? Que é uma homenagem a ele, né? O culto à personalidade, né? Aí o que ocorreu? 1989 começa a gestão do Arthur, ele fez o concurso, chamou, eu comecei a trabalhar na prefeitura. Com 6 meses que eu estava trabalhando na prefeitura, a Cefaz me chama como auditor fiscal. Nessa altura, o procurador-geral da prefeitura, Lino Cícero, o subprocurador-geral Francisco Cruz, filho do seu Salu Cruz. Você vê como o Humaitá já estava bem representado na prefeitura, na gestão do Arthur. Aí eu
falei com o Lino, eu vou sair da prefeitura. Aí ele disse, não, Afonso, tu podia pedir uma licença para tratamento de interesse particular, para não perder o vínculo e tal. Aí eu pedi uma licença para tratamento de interesse particular e assumi na Cefaz como auditor. RIP, né? Como auditor fiscal. Mas depois eu acabei pedindo a exoneração, vi que a Cefaz era o melhor caminho, tal. Isso em 1989. Já era ali onde ali no início da... Hoje se chama Estado do Aleixo? Não, antigamente se chamava Estado do Aleixo. Já era ali. Agora André Araújo. André Araújo. Exatamente, já era ali. Aí eu vi que ali realmente era o meu futuro. Fiz carreira. Mas em 91, isso em 89, em 91 a Receita Federal abriu um concurso nacional. E eu fui testar meus conhecimentos. Eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal. Aí eu fiquei naquele dilema, vou, não vou? Para assumir o cargo de auditor da Receita, eu precisava fazer um treinamento em Brasília de 3 meses. Na ESAF, né? Na ESAF, Escola de Administração Fazendária. E aí eu fiquei numa dúvida atroz, porque eu não tinha segurança que eu viria para Manaus. Eu podia ir para qualquer lugar do Brasil, onde tivesse vaga. Eu já tinha uma Humaitá aqui? Hã? Já existia o Existia, mas normalmente não tem em fiscal. Não tem. Mas eu podia ir para qualquer lugar, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar, onde tivesse mais demanda. E a minha esposa, à época, ela era funcionária da Cefaz. Ela não tinha como me acompanhar. E para completar, eu tinha uma filha recém-nascida. Aí eu disse, quer saber? Eu vou esnobar a Receita Federal. Abri mão da Receita Federal, desisti de fazer o treinamento e fiquei na Cefaz. No dia que eu tinha que começar o treinamento lá, me ligaram de lá. Foi um dia assim difícil para mim. A secretária-geral da ESAF disse, seu Afonso, o senhor não vai vir para o curso? Iniciou hoje. Falei, eu estou desistindo. Ela disse, mas como pode? Esse é um cargo tão almejado por todos, o senhor vai esnobar isso? Eu falei, infelizmente. Ela disse, mas se o senhor quiser até quarta-feira, se o senhor chegar até quarta-feira, eu seguro sua vaga. Aí eu disse, não, eu estou desistindo. Foi desistir com peso no coração, porque foi onde eu comecei a trabalhar profissionalmente, como estagiário, depois como TTN. Que até acabou te levando... Levando para outros cargos, porque aí eu comecei a estudar assuntos de tributação, contabilidade, legislações fiscais, e eu gostei daquilo. E aí passei a aprofundar. Eu tinha estudado a área federal, depois estudei municipal, estudei estadual, e fui ampliando meu leque de conhecimento. Eu costumo dizer hoje que eu tenho uma visão, digamos assim, holística, de toda a sistemática tributária nacional, porque eu tive experiências nas 3 esferas de poder, federal, municipal e estadual, né? Então foi isso. Fiz carreira na Secretaria de Fazenda, tive a sorte de chegar ao cargo máximo da instituição que eu trabalhava, que foi o cargo de secretário de Fazenda. 5 anos fiquei lá como secretário. Trabalhei com o Omar, trabalhei com o Melo, mas antes eu já tinha sido secretário executivo, que era o número 2 da pasta, com o Amazonino e com o Eduardo Braga. Fiquei 2 anos como executivo, aliás, fiquei em 2 governadores como executivo, Amazonino e Eduardo Braga, e fiquei como titular com o Omar e com o Melo, José Melo. O executivo, para a gente entender, é aquele que toca a casa, né? Só para você entender, o secretário, ele é mais um cargo político, é aquele cargo que representa a instituição politicamente perante a sociedade e faz o meio de campo entre o governador, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, porque todo esse pessoal recebe dinheiro do Estado e é a Fazenda que repassa. Então você frequentemente tem que dialogar, tem que
tem que ter essa interconexão com esses poderes. E o governador é o teu patrão, o teu chefe imediato, né? Então você tem esse papel político. No meu caso, eu, além de político, era muito técnico, porque eu era da casa. E eu fui um cara que a minha vida toda eu estudei profundamente esse tema, tanto na área tributária como na área financeira. Então, eu não precisava de assessor quando eu ia com o governador, porque eu entendia, de grosso modo, de todos os temas, entendeste? Então, assim, me aposentei em 2019 como auditor fiscal. E antes de me aposentar, é um detalhe importante que eu gostaria de citar. Em 2003, eu comecei a fazer uma virada de chave, uma transição para o setor privado. E em 2003 eu abri um negócio, uma pequena distribuidora de produtos de higiene pessoal, junto com outro parceiro. E essa empresa começou a trabalhar em paralelo. Eu, nas minhas correrias lá, meu sócio cuidando, a gente reunia quando dava para discutir a situação da empresa, mas ele tocando. E eu tive sorte de ter um sócio maravilhoso, que hoje é mais que um sócio, é um verdadeiro irmão para mim. E quando esse negócio caminhou em paralelo com a minha vida profissional, eu era só cotista, eu não tinha função de gestão porque não podia. Quando eu me aposentei, eu fui me dedicar mais para o negócio. O negócio já estava já tinha 20 anos, quase 20 anos de existência, 18 anos. Aí eu fui trabalhar com meu sócio. Acho que com a minha participação o negócio deu um up, em modéstia à parte. E graças a Deus hoje essa empresa tem 23 anos já, temos quase 500 colaboradores. Ela tem uma matriz em Manaus, tem filial em Boa Vista. A gente representa grandes marcas, e como Colgate, Nivea, Granado, uma série de produtos de higiene pessoal. E hoje eu estou 100% dedicado para o setor privado. Também dou uma consultoria num outro grupo econômico grande de Manaus, chama Grupo Santo Remédio, que tem aquelas drogarias. Tem em Porto Velho aqui? Teve em Porto Velho, eles venderam. Venderam? Só que agora eles têm uma distribuidora. Tem uma distribuidora de remédio em Porto Velho, tem em Boa Vista, tem em Belém, tem a distribuidora em Manaus e tem todo o varejo, em torno de 100 lojas em Manaus. É um grupo grande que fatura R$1 bilhão. Eu sou uma espécie de executivo lá. Além da minha empresa, eu ainda dou esse suporte nesse outro grupo econômico. E nas horas vagas, quando tem um tema nacional relevante, a bancada federal, o senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga, deputados federais, sempre me chamam para dar um suporte técnico, porque eles têm confiança no meu trabalho. Eu fiquei muito tempo à frente da Secretaria de Fazenda e por essa situação eles se sentem mais confortáveis quando eu estou na retaguarda. Então, por exemplo, agora teve a reforma tributária, eles me chamaram. Eu estava lá no meu cantinho trabalhando, já estava até meio enferrujado. Aí eles me chamaram: olha, Afonso, vem dar um suporte para a gente, que essa é uma questão de vida ou morte para o Amazonas. Aí eu saí da minha situação lá de privado e fui para Brasília. Fiquei praticamente 3 meses em Brasília, trabalhando lá, só vinha final de semana. E de lá eu tentando resolver os problemas da empresa também, enfim. Aquela loucura que, felizmente, hoje a tecnologia nos permite, videoconferência, essas coisas, né? Telefonia
fácil, a gente consegue resolver muitas coisas, né? E também quando tem essas confusões envolvendo Zona Franca, quando os outros estados tentam nos passar uma rasteira, quando alguma entidade de classe nacional tenta desmerecer a Zona Franca de Manaus e tenta criar problema para a funcionalidade dela, sempre sou ouvido, ou dando uma entrevista, ou fazendo, auxiliando a equipe jurista que vai apresentar, digamos assim, as peças, as teses jurídicas. Sempre eles escutam o lado econômico do Afonso. E isso é motivo assim de muita satisfação para mim, pessoalmente, porque hoje eu acho que o Estado, quando eu falo Estado, eu não estou falando Estado do Amazonas, eu estou falando do Estado brasileiro, no âmbito federal, municipal e estadual, já me ajudaram muito, porque eu sempre estudei em escola pública, eu nunca estudei numa escola privada, estudei o fundamental, a universidade, em escola pública, e sou grato por tudo que a sociedade me possibilitou, e hoje eu devolvo para a sociedade um pouco de tudo que ela fez por mim, que é dando emprestando meus conhecimentos técnicos, a minha capacidade intelectual, para ajudar o meu estado a se defender dos ataques, ou formulando políticas que vão melhorar a vida do povo do meu estado.